Evangelho de João, capítulo 2, versículos 13 a 22. Alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém. No pátio do templo, encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas, e viu também os que, sentados às suas mesas, trocavam dinheiro para o povo. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali, e também as ovelhas e os bois. Virou as mesas dos que trocavam dinheiro, e as moedas se espalharam pelo chão. E disse aos que vendiam pombas: tirem tudo isso daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Então os discípulos dele lembraram das palavras das Escrituras Sagradas que dizem: o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como um fogo. Aí os líderes judeus perguntaram: que milagre você pode fazer para nos provar que tem autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: derrubem este templo e eu o construirei de novo em 3 dias. Eles disseram: a construção deste templo levou 46 anos, e você diz que vai construí-lo de novo em 3 dias? Porém, o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. Quando Jesus foi ressuscitado, os seus discípulos lembraram que ele tinha dito isso, e então creram nas Escrituras Sagradas e nas palavras dele. Os evangelhos trazem 2 ocasiões apenas em que a gente poderia dizer que Jesus saiu da linha, que ele agiu de uma maneira inesperada. O primeiro episódio é aquele de quando as pessoas queriam trazer as crianças para serem abençoadas por Jesus, e os seus discípulos estavam atrapalhando a chegada das crianças até ele. E ele então dá uma bronca nos seus discípulos, dizendo que eles têm que se tornar como aquelas crianças se quiserem participar do reino de Deus. E o segundo texto é justamente esse, o texto em que Jesus chega ao pátio do templo e estava acontecendo ali o comércio de animais para os sacrifícios. A Páscoa estava se aproximando e então Jesus expulsa todo mundo daquele pátio do templo, fazendo com que eles fossem esparramados. Quando estava estudando o texto para preparar o sermão, eu pensei assim: como é que eu vou colocar um título nesse sermão? E eu tenho o hábito de colocar sempre um título, e o título que eu dei foi Esparramando os Mercenários. É exatamente o que Jesus vai fazer nesse texto. O texto começa dizendo que Jesus foi para Jerusalém um pouco antes da festa da Páscoa. A festa da Páscoa era extremamente concorrida, a cidade se preparava para a festa e apareciam muitos peregrinos para participar dessa festa, como acontece hoje, por exemplo, com a chamada Oktoberfest, que acontece lá em Santa Catarina, e como acontece em outros lugares, que há festas marcadas pela presença de visitantes de fora. Isso também acontecia na Páscoa em Jerusalém, e já começava justamente na preparação da cidade a exploração religiosa. A cidade não se preparava apenas para a festa, ela se preparava para explorar os que viessem para participar, aqueles que eram os peregrinos que iam vir para a cidade para participar da Páscoa. E aí então o texto nos informa que no pátio do templo, Jesus encontra gente vendendo. E se você acompanhou a leitura aí, deve ter percebido
que eram 3 tipos de animais que eram vendidos naquele lugar. Primeiro, eram vendidos os bois. E os bois eram vendidos, não era para qualquer um não, tá? Cada um dos animais era vendido para um tipo diferente de família. Então, os bois eram vendidos para as famílias de muitas posses, que tinham condição de comprar um boi, porque não custava barato. As famílias, se a gente fosse usar uma expressão dos nossos dias, né? Uma família de classe média, digamos assim, não tinha como comprar um boi, então o que ela comprava? Uma ovelha. E aqueles que eram mais pobres, aqueles que eram da classe dominante em termos de economia em Israel, compravam o quê? Uma pomba. Então você tinha oferta para todo tipo de cliente, do mais rico até o mais pobre. E aí você vai perceber o seguinte, não sei se você notou, mas Jesus expulsa os vendedores, expulsa os animais, e quando ele fala, ele não fala para todos eles. Ele fala com quem? Você percebeu isso na leitura do texto? Com quem é que Jesus fala? Com os vendedores de pombas. Ele não está bravo com os vendedores de bois, nem com os vendedores de ovelhas. A bronca de Jesus é com os vendedores de pombas. E sabe por que acontece isso no texto? Primeiro, porque você tem por trás dessa realidade uma série de coisas acontecendo. Quem vinha para a festa, quem ia para Jerusalém para participar da festa da Páscoa, tinha necessariamente que levar algo para ser feito como sacrifício. Agora você imagina, quem já esteve em Israel sabe como é que funciona. Hoje muito menos, mas na época era ainda pior, as estradas que chegavam em Jerusalém, e as pessoas vinham caminhando, e as estradas eram muito ruins, e quando alguém trazia um animal, seja uma ovelha ou qualquer coisa do tipo, a possibilidade de que esse animal tivesse problema de ficar sujo, de se ferir, ou até de perder e morrer no meio do caminho era grande. E aí então a cidade se preparava para fazer o quê? Nós vamos oferecer para quem vem algo que é difícil para eles. Olha que preocupação com os peregrinos. Não, é só interesse comercial. Sabe por quê? Porque o preço de um boi, ou o preço de uma ovelha, ou o preço de uma pomba, fora de Jerusalém nessa época, custava 3 vezes menos. Mais ou menos quando você sai para comprar alguma coisa, imagine você chegar num lugar e o preço está 3 vezes o valor que você está acostumado. Você vai dizer, o que? Vocês estão loucos? Como assim? Por que eu vou pagar 3 vezes? Pois é. Essa era a realidade por trás da oferta dos animais, seja de boi, seja de ovelha, seja das pombas. Mas então por que Jesus vai ficar bravo apenas com os vendedores de pombas? 2 motivos. Primeiro é que as pombas eram vendidas na tradição do Antigo Testamento para todas as famílias. Quem se destacava por ter melhor condição econômica, na verdade estava apenas se mostrando para as outras famílias, não era exigido. Portanto, todos deveriam comprar o quê? A pomba. Mas sempre tem aquele, mas peraí, a minha família, tem condição de comprar uma ovelha, então deixa eu comprar uma ovelha, porque todo mundo vai ver que eu estou em melhores condições do que os outros. E aí chegava aqueles que tinham grande condição econômica e compravam o boi. Você já percebeu, né? Era para ser uma oferta a Deus, em que cada um queria mostrar que era melhor que o outro. Você acha que Deus está contente com esse tipo de sacrifício? Claro que não. E por isso a reação de Jesus com os vendedores de pombas. Eles deviam estar vendendo as pombas para todas as famílias. Era isso que devia acontecer. E aí então o texto diz que Jesus fez um chicote de cordas
e expulsou todo mundo, mas falou só com os vendedores de pombas. Se você olhar para essa realidade que a gente está descrevendo aqui, você vai descobrir que esse negócio no pátio do templo é muito melhor do que o que hoje a gente chama de negócio da China. Muito melhor. Sabe por quê? Porque não era simplesmente vendido para o sacrifício. Não tinha como você fazer o sacrifício de tantos animais que eram comprados ali. E aí o que acontecia? O sujeito vendia o mesmo boi, vendia a mesma ovelha e a mesma pomba para um monte de gente. Olha que negócio bom! Eu vendo o mesmo, recebo por todos, mas o sacrifício é de um animal só. Olha que negócio da China! Espetacular! O pessoal sabia muito bem como fazer as coisas acontecerem, e uma festa como essa, que deveria ser uma festa de adoração a Deus, se transformar num grande negócio. E portanto a gente pode dizer que o templo e a religião naquele momento eram um excelente negócio, não muito diferente do que nós encontramos nos nossos dias, algo que hoje faz com que alguns líderes religiosos se tornem milionários e saiam até na capa da Forbes. Se alguém está ficando rico com a religião, está ficando rico com a oferta do Evangelho, pode ter certeza que isso tem um nome explícito, chama-se exploração religiosa e econômica. Acontecia na época de Jesus, continua acontecendo nos nossos dias. E aí nós vamos encontrar no texto a indignação de Jesus com aquilo que a casa de Deus tinha se tornado. Era para ser o quê? Casa de oração. E você viu o que diz Jesus para aqueles vendedores de pombas? Vocês transformaram a casa do meu pai, casa de oração, em um mercado. Transformaram o templo num supermercado, num templo para outra divindade que nós conhecemos muito bem e que Jesus denuncia lá no Sermão do Monte. Vocês não podem servir a dois senhores, não podem servir a Deus e a Mamon. Mamon, que é o Deus da riqueza, o Deus da opulência, o Deus que mostra, e não se engane, essa era a mentalidade do judeu, do povo de Israel, quando oferecia algo para Deus, eles se entendiam como abençoados justamente porque estavam financeiramente muito bem. E aí então eles entendiam, se eu estou indo muito bem, isso é fruto da bênção de Deus. E agora vem Jesus e fica indignado com aqueles que estavam fazendo comércio. Por quê? Porque no reino de Deus não há nenhuma preocupação com o tamanho da sua conta bancária. No reino de Deus não interessa onde estão os seus bens. No reino de Deus, o próprio Jesus deixa isso claro, interessa onde está o seu coração. E se o seu coração estiver nas riquezas, então você não está no reino de Deus, você está servindo outro Deus, Mamon. E aí então nós vamos encontrar Jesus se indignando com o que tinha se tornado a casa de oração. Deus tinha se tornado apenas um acessório, a religião tinha se transformado numa forma de exploração. Os religiosos daquela época, e hoje também temos assim, viraram traficantes de bens e serviços. Jesus estava indignado porque quando a oferta é diferente do que a salvação que vem de Deus e que é oferecida pelo próprio Jesus, tem-se com Deus uma relação comercial que desagrada ao Salvador, Jesus Cristo. Por isso ele está indignado. Por isso ele faz um tipo de um chicote, expulsa todo mundo, expulsa os animais, expulsa os vendedores e diz: parem de fazer da casa do meu pai um mercado.
Olha, nós temos que nos lembrar que hoje em dia tem muita gente que procura a casa de Deus já imaginando que ela é mesmo um mercado. Há poucos anos atrás, aqui nessa igreja, uma pessoa chegou e disse para mim: eu estou indo para outra igreja, porque eu quero ganhar prosperidade, e aqui faz tempo que eu frequento e não consigo. Então eu vou lá para a igreja, vou usar a expressão que ela usou, eu vou lá para a igreja do chapelão, porque lá o pessoal fica rico. Pois é, pode ir, porque aqui nós estamos preocupados em servir a Deus e não em ficar rico. Nós estamos preocupados com o evangelho e não com mamon. Nós precisamos perceber que hoje essa é a realidade de muitas comunidades de fé, comunidades que apresentam não o evangelho de Jesus, mas o evangelho de mamon, o evangelho que faz, se você vier aqui você vai ficar rico, se você vier aqui você não vai ficar mais doente, se você vier aqui você vai deixar, vou usar aqui a expressão popular que é usada nos cultos desse tipo, você vai deixar de ser cauda para ser cabeça, pegando um texto lá do Antigo Testamento que não tem nada a ver com essa história. É o evangelho anunciado hoje, um evangelho que foi adaptado para a sociedade capitalista. Venha porque você vai ter algo em troca. E vem Jesus, expulsa todo mundo e fala: não é isso aí não. O evangelho é aquele que traz salvação, que traz mudança de vida, não que traz prosperidade. Ah, pastor, mas se eu trabalhar eu não posso conseguir prosperidade? Até pode, mas não imagine que isso é vontade de Deus para todos os que creem. Isso é fruto do sistema que nós vivemos, chamado capitalismo. Alguns funcionam, alguns conseguem, outros tentam a vida inteira e não conseguem. Não confunda, vou usar uma expressão que eu uso sempre com o pessoal de casa, não confunda Jesus com Genésio. É parecido, mas não é igual, tá? Jesus é reino de Deus, Genésio é essa coisa que a gente vê hoje em dia, muita coisa interessante que as pessoas têm interesse, mas não é evangelho. E por isso Jesus faz então um chicote, expulsa todo mundo, e na medida em que ele faz isso, adivinha o que aconteceu? Houve uma reação imediata de quem era o grande beneficiado por aquela festa: os líderes judeus. Aqueles que eram beneficiados pelo comércio questionam a legitimidade de Jesus. O que você fez? Qual foi o milagre que você fez para chegar aqui e fazer isso que você está fazendo, expulsando todo mundo aqui? Essa era a mentalidade. Se você quer ter autoridade, você tem que provar que tem. Qual foi o milagre que você fez? E não se iluda, tá? Jesus tinha feito um monte de milagres, e eles sabiam disso, mas eles questionam a legitimidade de Jesus. Que milagre você fez? E Jesus responde de uma maneira inesperada. Ele aponta para algo muito maior do que eles esperavam. Ele diz o quê? Eu vou derrubar esse templo e em 3 dias vou construir um novo. Imagina aquele povo que conhecia a história de Israel, que acompanhou, tinha gente ali que já tinha uma certa idade. O que esse cara está falando? Que absurdo é esse? Esse templo levou 46 anos para ficar pronto. Como é que ele vai acabar com ele e construir outro em 3 dias? Impossível. Pois é, impossível, porque Jesus está falando do reino de Deus, e eles não sabem o que é isso. E muita gente hoje nas igrejas também não sabe o que é o reino de Deus. Sabem aquilo que os agrada, mas reino de Deus, evangelho, aquilo que nos impacta e que faz a gente perceber aquilo que nós estamos fazendo e que desagrada a Deus, pula essa parte, essa aí eu não gosto, né? Muita gente hoje também não tem a menor noção do que é o reino de Deus. E Jesus então diz: eu estou me referindo ao meu corpo. Tudo aquilo que eles acreditavam deixou de ter validade no momento em que Jesus foi ressuscitado pelo Pai em 3 dias, e nasce ali um novo povo, não o povo segundo a herança genética de Abraão, mas o povo gerado
pelo Espírito de Deus, que convence as pessoas e faz com que eles se tornem filhos de Deus. Mudou tudo, e por isso o cristianismo, o reino de Deus anunciado por Jesus, não tem absolutamente nada a ver com o judaísmo, nem com o islamismo, nem com nenhum outro tipo de religiosidade. Não é uma religião, é uma forma de viver para Deus. Por isso o evangelho precisa ser valorizado nas comunidades de fé. E o texto diz que os discípulos só vão perceber essa fala de Jesus depois, quando Jesus ressuscita. Caiu a ficha, era disso que ele estava falando, mudou tudo. Precisamos perceber nesse texto a diferença entre a religião e o reino de Deus. A religião é interesseira, o seguimento de Jesus traz outros valores, valores não monetários, mas de partilha, de acolhimento, de pertencimento. Mas precisamos principalmente olhar para esse texto e perceber por que Jesus se indignou com aquela realidade. E a pergunta que nós temos que responder é: se Jesus chegasse hoje nas igrejas que se identificam como seguidoras do seu evangelho, será que ele ia olhar para elas e dizer: excelente, vocês estão no caminho? Ou será que Jesus teria que chegar hoje e fazer um novo chicote e começar a expulsar gente da igreja, porque é gente interesseira que só quer aquilo que traz benefícios para ele, que só traz aquilo que ele considera bênção, mas não quer nada com os valores do reino de Deus? É preciso perceber que Jesus se indignou e continuaria a se indignar em muitas das comunidades de fé dos nossos dias. Quando comunidades atuais reproduzem a religiosidade de Mamon, quando exploram pessoas simples, Jesus hoje teria que chegar e fazer uma nova expulsão daqueles que se dizem religiosos. Que tipo de comunidade nós somos? Como seria se Jesus fizesse uma visita à nossa comunidade? Como as pessoas que convivem com a nossa comunidade nos veem? Como Jesus avaliaria as nossas motivações para estarmos participando desta comunidade de fé? Essas são as perguntas que nós somos desafiados a responder para Jesus. Ele é o Senhor da igreja, é a Ele que devemos seguir. Esqueça a religiosidade, ela não serve para nada. Aliás, serve para explorar as pessoas. Não esteja jamais do lado de Mamon, fique do lado de Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Senhor, é a Ele quem devemos seguir. Que Deus nos abençoe. Amém.